O som da chuva ainda não existia. Nenhum trovão cortava o céu, nenhum rio transbordava. A terra vivia um silêncio que antecede o impossível, e nesse silêncio uma voz rompeu o tempo. Uma ordem direta, tão precisa quanto improvável. Faz para ti uma arca. Essas palavras foram suficientes para mudar o destino do mundo. Antes da destruição, Deus projetava a preservação. Antes do juízo, Ele já preparava a salvação. Enquanto a humanidade seguia cega em sua própria arrogância, um homem escutava. Noé, um nome comum em uma geração perdida, mas escolhido para carregar a tarefa mais extraordinária, já entregue a um ser humano. Ele não recebeu apenas uma profecia, recebeu instruções de engenharia divina. Tamanho, proporção, material, cada detalhe vinha do Criador como se a mente de Deus se traduzisse em medidas humanas. E diante dessa ordem, Noé não argumentou, não questionou, apenas acreditou. Imagine o contraste, um mundo em festa, ignorando qualquer sinal de perigo, e um homem solitário recolhendo madeira no campo, preparando o terreno, marcando o solo com o olhar de quem sabe que algo se aproxima. O céu ainda estava limpo, mas o coração de Noé já ouvia trovões distantes. Ele não construía por medo, construía por fé. E é aí que a história começa a se tornar universal. Porque toda grande transformação nasce quando alguém acredita antes de ver. A arca não começou com madeira. Começou com uma decisão. A de ouvir uma voz que o mundo inteiro escolheu ignorar. Era mais do que um projeto físico. Era um ato espiritual em forma de trabalho. Cada golpe de machado representava resistência ao ceticismo. Cada viga erguida era uma declaração silenciosa de confiança. Noé não lutava contra o tempo, lutava contra a dúvida. E a cada passo que dava, o invisível começava a se tornar realidade diante de seus olhos. A construção da arca não foi apenas o início de uma obra monumental. Foi o início de uma nova era. Um ponto de virada na história humana, quando fé e razão se encontraram pela primeira vez em um mesmo plano. Quando a obediência se transformou em arquitetura. E quando um homem simples provou que é possível sustentar o impossível se o fundamento for a confiança em Deus. Agora, antes que a primeira gota caísse, antes que a humanidade percebesse o tamanho do abismo que cavara, Noé já estava pronto. Porque quando Deus decide agir, Ele sempre prepara alguém com antecedência. E é nesse ponto, entre o silêncio e a tempestade, que a maior construção da história começou. A ordem foi simples, mas impossível de compreender pela lógica humana. Faz para ti uma arca de madeira de cipreste. Era uma instrução direta, detalhada, quase técnica, mas que carregava dentro dela um propósito sobrenatural. Nenhum engenheiro, carpinteiro ou líder teria coragem de imaginar algo dessa escala. Contudo, a voz que Noé ouviu não falava de possibilidades, falava de destino. E diante dessa voz, ele compreendeu que o impossível era apenas o nome que o homem dá ao que ainda não viu acontecer. Deus não entregou uma visão vaga, mas um projeto completo. Medidas exatas, proporções equilibradas, 3 andares perfeitamente calculados para suportar o peso da vida. 137 metros de comprimento, 23 de largura e 13 de altura. Dimensões que, milhares de anos depois, engenheiros navais reconheceriam como ideais para a estabilidade em mar agitado. Coincidência? Não. Era a mente divina revelando a ciência antes mesmo da ciência existir. Enquanto a maioria imaginava deuses distantes e caprichosos, o Deus de Noé se mostrava engenheiro, arquiteto e protetor. Cada côvado descrito tinha uma razão, cada detalhe um propósito. A arca não seria apenas um abrigo, seria uma estrutura que resistiria à maior catástrofe natural da história. E mais do que isso, seria o símbolo visível da obediência invisível de um homem. Pense na dimensão psicológica desse momento. Noé não estava construindo algo para o presente, mas para um futuro que ninguém acreditava que viria. Ele recebia instruções de uma realidade que ainda não havia se manifestado. É como se fosse convidado a preparar um navio em meio a um deserto, com o céu limpo e o mundo rindo ao redor. E mesmo assim, ele começou.
Porque quem confia na instrução divina não precisa de evidências, apenas de direção. A arca representava mais do que salvação física. Era um espelho do coração humano diante da fé. Quando Deus pede que Noé construa, ele está ensinando o princípio da ação espiritual. Obedecer antes de entender. Essa é a chave que separa os que assistem à história dos que a escrevem. Enquanto todos observavam o tempo, Noé observava a eternidade. Ele compreendeu que, quando Deus fala, o que está em jogo não é a madeira, é a fidelidade. Mas havia algo ainda mais profundo escondido nas medidas. Os estudiosos modernos descobriram que as proporções da arca, 30:5:3, são quase idênticas às de grandes embarcações oceânicas contemporâneas. Essa relação matemática garante equilíbrio, flutuação estável e resistência a ondas violentas. Como poderia um homem do período antediluviano conhecer isso? O segredo está na origem do projeto. A arca não nasceu da sabedoria humana, nasceu da mente de Deus. Era a fusão entre a instrução divina e a obediência humana. Cada medida, cada corte, cada encaixe representava um diálogo entre o Criador e a criatura. Era como se o próprio universo estivesse sendo reconstruído em escala reduzida, dentro daquele estaleiro improvisado. A madeira de cipreste, resistente à umidade e durável ao tempo, simbolizava a firmeza da fé. O betume que selaria as juntas representava a proteção da graça. E o formato longo e sem ponta lembrava que a salvação não precisa de direção humana, apenas de confiança no sopro divino. Noé não tinha dúvidas sobre o que deveria fazer, apenas sobre como suportaria o peso do chamado, porque obedecer a Deus não é o mesmo que entender o porquê. A fé de Noé se manifestava em trabalho, e o trabalho era a prova viva de sua crença. Ele sabia que cada viga erguida não era apenas madeira, era intercessão. Cada martelada era oração em forma de ação. O mundo observava e zombava, mas a arca crescia. O ruído dos machados se misturava ao som distante das vozes que o chamavam de louco. E ainda assim, ele continuava. Porque quando alguém constrói movido pela fé, não trabalha para ser entendido. Trabalha para obedecer. Essa é a diferença entre a lógica dos homens e a lógica de Deus. Noé não via nuvens, não sentia vento, mas via propósito. O futuro estava escondido nas instruções que recebia. Ele entendeu que Deus nunca revela tudo, apenas o suficiente para que o próximo passo seja dado. Foi assim que a arca começou a existir. Não de uma vez, mas um dia de cada vez. Um golpe de machado por vez, uma promessa sustentando o esforço. E é nesse ponto que o milagre começa a ganhar forma, porque o verdadeiro poder da arca não estava no tamanho da madeira, mas na profundidade da fé que a ergueu. Enquanto os homens riam, Deus desenhava nas mãos de Noé o projeto que mudaria para sempre a história da humanidade. Antes da primeira gota cair, existia um mundo tão diferente do nosso que seria quase irreconhecível aos olhos modernos. A terra pré-diluviana não era desértica, nem selvagem, nem primitiva. Era um jardim global, um planeta vivo, sob um clima estável e úmido, coberto por rios, vales férteis e montanhas suaves. A Bíblia descreve que uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Isso significa que o mundo de Noé vivia sob um ciclo perfeito, sem tempestades, sem inundações, sem extremos. Um equilíbrio que, para o homem daquela era, parecia eterno. A humanidade florescia em prosperidade, mas havia se afastado completamente do Criador. A fartura se transformara em arrogância. Povos se multiplicavam e criavam cidades, não apenas tendas. A arqueologia sugere que antigas civilizações dominavam técnicas de metalurgia, agricultura e construção muito antes do que se imaginava. Ferramentas de bronze, esculturas refinadas e vestígios de engenharia avançada, encontrados em várias regiões do planeta, levantam uma pergunta que incomoda até hoje. Quem eram realmente os homens do mundo antes da chuva? Muitos acreditam que viviam séculos com corpos vigorosos, mentes brilhantes e uma conexão direta com as forças da natureza.
A longevidade era comum, a força física era incomparável. A própria Bíblia menciona que os homens daquela geração viviam centenas de anos. Imagine o que uma mente humana poderia desenvolver ao longo de 800 anos de experiência. Ciência, arquitetura, invenções. Nada disso era impossível. O que o tempo construiu em sabedoria, o orgulho destruiu em rebeldia. A civilização antediluviana acreditava ser autossuficiente. Seus altares eram erguidos não para agradecer, mas para exibir poder. Cada cidade refletia o desejo humano de ocupar o lugar de Deus. O mundo estava tecnologicamente em ascensão, mas espiritualmente em ruína. Havia festas, riqueza, força e beleza, mas não havia temor, humildade nem compaixão. O homem havia esquecido a origem e, com ela, o sentido da própria vida. É nesse cenário que Noé aparece. Um homem justo, cercado por uma geração corrompida. Sua fé não era apenas crença, era resistência. Ele caminhava em meio a gigantes, não apenas de estatura, mas de influência e domínio. Os antigos textos falam dos nefilins, seres híbridos, guerreiros e dominadores. Alguns estudiosos interpretam como uma metáfora para os poderosos da época, homens que se achavam deuses. Outros veem neles uma mistura literal entre o espiritual e o humano. Seja qual for a explicação, o resultado era o mesmo. Uma sociedade que se exaltava acima dos céus. O pecado daquela geração não era a ignorância, mas a soberba. Eles não apenas rejeitavam Deus, zombavam da ideia de que ele pudesse interferir. O riso era a resposta à advertência. O mundo acreditava ter alcançado seu auge, quando na verdade caminhava para a própria destruição. Essa é a ironia da história. O homem sempre acredita que o progresso o salvará, mas é o progresso sem propósito que o destrói. As planícies eram férteis, os rios cheios, o ar puro. Ninguém podia imaginar que sob aquele solo corria uma força adormecida, reservada para o juízo. As águas subterrâneas, as pressões do abismo, as comportas do céu. Tudo estava à espera do comando que mudaria a terra para sempre. Noé, no entanto, sabia. Ele olhava o mesmo horizonte que todos olhavam, mas enxergava algo que ninguém mais via. Esse contraste é o que torna sua história tão poderosa. Enquanto o mundo dançava, ele trabalhava. Enquanto os outros se exaltavam, ele se ajoelhava. Enquanto os homens construíam templos de pedra para si mesmos, Noé erguia uma estrutura de madeira para Deus. A fé o separava do tempo. Ele vivia no presente, mas trabalhava para o futuro. Há uma beleza amarga em imaginar aquele mundo. Jardins imensos, animais em harmonia, rios que nunca secavam. Uma humanidade avançada, porém cega. É como observar uma vela acesa, prestes a se apagar. Ninguém percebia que a própria perfeição estava prestes a se tornar o motivo da destruição. Quando tudo parece estável demais, é porque o equilíbrio já começou a ruir. E talvez essa seja a lição mais profunda do mundo antes da chuva. O verdadeiro dilúvio começa quando a consciência se cala. A água só veio depois. Antes dela, já existia um oceano de corrupção, de violência e de egoísmo, crescendo silenciosamente dentro do coração humano. Deus olhou para a terra e viu que toda a imaginação dos pensamentos do homem era continuamente má. E foi nesse momento que decidiu recomeçar. Noé não era apenas um sobrevivente. Era o início de uma nova humanidade, o último elo entre a graça e a ruína. Sua arca ainda nem existia, mas seu propósito já estava sendo moldado. Porque Deus sempre prepara a salvação antes da tempestade. Obedecer a Deus é simples de dizer, mas devastador de viver. A história de Noé não é apenas sobre madeira, chuva e salvação. É, antes de tudo, sobre o peso de uma voz interior que não o deixava descansar. A voz que o chamava para construir o que ninguém entendia, para acreditar no que ninguém via, para permanecer firme quando tudo ao redor o chamava de tolo. É nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e se torna batalha. A obediência é, antes de tudo, um confronto entre o visível e o invisível. Imagine o primeiro dia de trabalho de Noé. O terreno vazio, o sol forte,
O silêncio absoluto. Nenhum sinal de chuva, nenhuma nuvem, apenas o eco de uma promessa. Sua família o observa, confusa. Os vizinhos passam cochichando. É fácil crer quando há aplausos, mas Noé construiu em meio ao desprezo. Cada machadada era uma escolha entre continuar ou desistir. Ele podia parar a qualquer momento, podia ceder à lógica, mas havia algo dentro dele mais forte que a razão. A convicção de que a voz que ouviu era verdadeira. A obediência é o estágio mais alto da fé, porque exige silêncio diante da dúvida. E Noé aprendeu a se calar para escutar o que só o coração podia compreender. Enquanto o mundo exigia provas, ele apresentava trabalho. Enquanto pediam explicações, ele respondia com perseverança. Essa é a essência da fé. Caminhar em direção a algo que só existe dentro de você até que o mundo comece a ver o que antes era invisível. Do ponto de vista psicológico, Noé enfrentava uma tensão quase insuportável. Vivia entre dois mundos, o da razão humana e o da revelação divina. A razão dizia que era impossível. A revelação dizia, faz. Essa dualidade é a mesma que habita qualquer pessoa chamada a cumprir um propósito maior do que a própria força. A mente humana busca garantias, mas a fé opera no território das incertezas. Obedecer nesse contexto é uma forma de coragem pura. Os estudiosos da mente chamariam de resiliência espiritual. É o poder de continuar apesar da ausência de resultados imediatos. Noé não viu a chuva no primeiro mês, nem no primeiro ano, e ainda assim persistiu. Ele não precisava de evidências externas porque tinha uma convicção interna. A fé o sustentava, como o ar sustenta o fogo, invisível, mas indispensável. Em sua solidão, Noé aprendeu o preço da escolha. Ser fiel é aceitar ser diferente. É suportar o isolamento sem perder a direção. É viver no meio do barulho e não deixar que o ruído abafe a voz de Deus. Talvez o maior milagre de Noé não tenha sido construir a arca, mas permanecer acreditando enquanto ela ainda era só uma ideia. O trabalho físico era exaustivo, mas o emocional era ainda mais pesado. A cada dia, a obra crescia, e com ela, o julgamento do povo. Riam, zombavam, chamavam-no de louco, de fanático, de sonhador. Noé, porém, entendia algo que ninguém mais via. Quando Deus dá uma ordem, Ele também dá a graça para suportar as consequências da obediência. A zombaria era o preço da visão, e toda visão autêntica custa solidão. Por dentro, ele também tremia. Havia noites em que o cansaço o fazia duvidar. Havia dias em que a espera parecia longa demais. Ele olhava para o céu e se perguntava se ainda seria capaz de cumprir tudo o que foi ordenado. Mas mesmo quando o medo o cercava, a fé se levantava como uma âncora invisível. É assim com todos os que obedecem. Há um ponto em que a vontade humana se curva diante da certeza divina. A psicologia da obediência revela algo essencial sobre o ser humano. Todo chamado verdadeiro confronta o ego. Obedecer a Deus exige abrir mão do controle, e isso é o que mais apavora a alma. Noé teve de entregar sua reputação, sua lógica, seus planos e até sua paz em troca de uma promessa. E, no entanto, foi justamente esse ato de rendição que o elevou acima de toda a sua geração. A cada dia a arca avançava um pouco mais, e a cada martelada Noé se tornava mais livre. Porque quando você vive em total submissão a Deus, a opinião do mundo perde o poder. A fé o transformava. A obediência o moldava. E no silêncio de sua perseverança, o som do machado se tornou a música da esperança. Noé descobriu algo que poucos entendem. Obedecer não é perder, é antecipar o futuro. A cada passo, ele se aproximava do propósito para o qual havia nascido. A arca não era apenas um refúgio contra o dilúvio, era o espelho de uma alma que aprendeu a confiar sem ver. A obediência de Noé foi o primeiro tijolo da salvação que viria. E é nesse ponto da história que o impossível começa a se tornar visível. O que antes era apenas fé, agora é madeira, estrutura e forma. O que antes era chamado de loucura, agora começa a erguer-se diante dos olhos de todos.
Porque quando a obediência se torna ação, até o invisível ganha corpo. A construção da arca foi uma obra de fé, mas também um feito de engenharia que ultrapassa qualquer explicação para a época. Imagine o cenário: um homem, 3 filhos, ferramentas rudimentares e uma ordem que exigia erguer uma estrutura de quase 140 metros de comprimento, 3 andares, vigas espessas e encaixes precisos. Nada parecido havia sido feito antes. Nenhum estaleiro, nenhum cálculo conhecido, nenhum registro de navios. A Arca de Noé nasceu no meio da terra firme, sem mar, sem porto, sem lógica, mas com um propósito claro: sobreviver àquilo que ainda não existia. O primeiro desafio foi o terreno. Um solo úmido, regado pela neblina que subia da terra, precisava ser nivelado e compactado. Noé entendeu que uma estrutura desse tamanho exigia firmeza e estabilidade. Assim, iniciou o processo de limpeza, retirando pedras, raízes e obstáculos. Com ferramentas simples e sabedoria prática, criou uma base sólida para suportar toneladas de madeira. Cada metro de terra preparado era uma afirmação silenciosa de fé. Depois veio o segundo desafio: a matéria-prima. Deus havia ordenado que a arca fosse feita de cipreste, uma madeira resistente à umidade e ao tempo. Mas derrubar e transportar árvores gigantes sem tecnologia era um teste de resistência. Noé e seus filhos desenvolveram um sistema primitivo de rolos e alavancas. Troncos menores serviam de base para movimentar troncos maiores. Era um trabalho lento, exaustivo, que exigia força e precisão. E, no entanto, a cada árvore caída, a promessa se erguia um pouco mais. Os encaixes da estrutura eram o segredo da estabilidade. Sem pregos ou metais em abundância, Noé utilizou o que os povos antigos dominavam: o sistema de encaixe macho e fêmea, travado por cavilhas de madeira dura. Isso criava conexões firmes o suficiente para suportar o impacto das águas. O som dos martelos e das lâminas ecoava como um cântico. A arca tomava forma, viga após viga, curva após curva. Mas havia algo ainda mais impressionante na construção: o equilíbrio das proporções. A relação entre comprimento, largura e altura, 30:5:3, é matematicamente perfeita para a estabilidade em mar aberto. Essa proporção é usada até hoje em navios de carga. Séculos antes da engenharia naval moderna, Noé seguia um projeto tão preciso que só poderia ter vindo de uma mente superior. Cada medida era uma garantia divina de que a arca não afundaria. Os estudos modernos mostram que um navio com essa proporção poderia resistir a ondas de mais de 30 metros sem virar. A arca não foi projetada para navegar, mas para flutuar. Era um abrigo, não um barco de direção. E é simbólico que ela não tivesse leme nem vela, porque quando a tempestade vem de Deus, a direção também vem dele. Noé não precisava conduzir a arca, apenas confiar que o próprio Criador a sustentaria. Durante meses, talvez anos, o trabalho avançava. As mãos calejadas, o corpo cansado, o olhar firme. A arca se erguia como uma montanha de fé no meio da planície. Cada novo andar adicionava peso, mas também significado. O primeiro representava o esforço humano, o segundo, a obediência contínua, e o terceiro, a esperança no que viria. Noé construía algo físico, mas o que estava sendo moldado era o seu próprio caráter. Quando a estrutura ficou pronta, veio a fase mais delicada: o selamento. Deus ordenou que a arca fosse betumada por dentro e por fora. O betume, uma resina escura e pegajosa, precisava ser fervido e aplicado quente para preencher cada fenda, cada poro da madeira. Esse processo era demorado, perigoso e exigia precisão. Mas o simbolismo era poderoso. O betume representava a graça, a proteção invisível que impede que as águas da destruição penetrem na estrutura da fé. Durante todo o processo, o som dos risos e das zombarias nunca cessou. O povo observava aquela estrutura gigantesca e ria da ideia de que um dilúvio viria. Para eles, a arca era um monumento ao absurdo. Para Noé, era a prova viva de que obedecer a Deus é construir em meio à incredulidade.
A cada dia, a diferença entre ele e o mundo se tornava mais visível. O homem que constrói o que Deus manda nunca será compreendido por quem só vive do que vê. O interior da arca também foi pensado com lógica divina. Havia compartimentos, andares, espaços de ventilação. A palavra usada no texto original para compartimentos significa literalmente ninhos. Isso revela cuidado, organização e propósito. A arca era um ecossistema projetado para preservar a vida com ordem. Nada foi deixado ao acaso. Cada detalhe refletia a mente do Criador e a paciência do construtor. Quando o último pino foi encaixado, o último betume aplicado e o último pedaço de madeira ajustado, Noé contemplou a obra diante de si. O que era fé invisível agora estava materializado diante dos olhos. Uma estrutura colossal, erguida sem máquinas, sem engenheiros, apenas com obediência e perseverança. A arca estava pronta. Mas a verdadeira tempestade ainda não havia começado. Aquele era o momento em que a fé se tornava visível, mas a promessa ainda parecia distante. Nenhuma gota havia caído, nenhum sinal no céu. Apenas silêncio. E é nesse silêncio que a fé é testada de forma mais profunda. Porque obedecer é difícil, mas esperar é ainda mais. Noé olhou para a arca e sabia. A maior parte do milagre ainda estava por vir. O que Deus havia mandado construir agora precisava cumprir seu propósito. E o próximo passo não dependeria mais das mãos de Noé, mas do próprio Deus que em breve fecharia a porta com suas próprias mãos. Enquanto a arca tomava forma, também crescia a resistência do mundo ao redor. O que começou como curiosidade logo se transformou em desprezo. A cada nova viga erguida, a cada golpe de machado que ecoava pelos campos, o som parecia um insulto à normalidade daquela geração. Noé não apenas desafiava o tempo e a lógica, ele confrontava uma sociedade inteira que havia feito da incredulidade a sua religião. O homem que antes era respeitado por sua sabedoria passou a ser ridicularizado como um louco. Diziam que a fé o havia enlouquecido, que a solidão o havia corrompido, que sua crença em um Deus invisível era o sintoma de uma mente cansada. Ele ouvia as risadas, os insultos, os sussurros, e mesmo assim, continuava. Porque quando a visão é divina, a aprovação humana se torna irrelevante. As multidões vinham de longe para ver o profeta do deserto, como o chamavam. Apontavam, zombavam, alguns tentavam arrancar-lhe a razão com argumentos. "Onde está essa chuva que prometes?" gritavam. Nunca choveu sobre a terra, por que acreditar em algo que nunca aconteceu? Noé, porém, não respondia com palavras, mas com ação. Ele sabia que não adiantava debater com quem não ouve. O verdadeiro diálogo de um homem de fé é o seu trabalho. As pessoas riam porque o desconhecido as ameaçava. O medo daquilo que não compreendem faz os homens zombarem do que os desafia. O mesmo acontece até hoje. Sempre que alguém se levanta para construir algo maior do que a lógica, o mundo o chama de insano. Mas é nesse choque que o propósito se revela. A zombaria é o preço da obediência, e Noé pagava esse preço com dignidade. Por trás do riso havia algo mais profundo: inveja. Aqueles homens viam em Noé uma segurança que não possuíam. Ele caminhava com serenidade enquanto todos os outros eram escravos de suas paixões. Noé tinha uma direção. Eles tinham apenas distrações. O contraste entre a obediência e o caos começava a incomodar. O simples ato de construir se tornava uma denúncia silenciosa contra uma geração que havia esquecido a moral, o respeito e o sagrado. Enquanto Noé erguia a arca, o mundo erguia ídolos. As cidades floresciam, a arte prosperava, mas a espiritualidade se desintegrava. O homem moderno daquela época acreditava mais em si do que no Criador. Sua ciência o fazia sentir-se invencível, sua riqueza o tornava arrogante. E o resultado era um coração endurecido. O pecado já não gerava culpa. A violência já não causava espanto. Tudo era permitido, nada era sagrado. Noé se tornou um espelho que ninguém queria encarar. Sua vida era um lembrete constante de que o tempo da graça tem limites. Cada dia de construção
era um aviso silencioso. A arca erguida diante dos olhos de todos era um sermão vivo. Não havia templos, púlpitos ou discursos. Havia apenas uma estrutura de madeira crescendo no horizonte, proclamando o que ninguém queria ouvir. O juízo virá. É curioso pensar como o ser humano reage ao aviso. Em vez de se preparar, ele o ridiculariza. Em vez de refletir, o despreza. Assim era o mundo de Noé. Uma geração tão acostumada à estabilidade que considerava impossível o caos. Tão satisfeita com o agora que esqueceu o amanhã. A arca para eles era um absurdo. Para Deus era a prova da paciência. E é nesse contraste que se revela a psicologia da rebelião. As vozes contra Noé não eram apenas zombarias, eram gritos de um coração que não suporta ser confrontado. Quem rejeita a verdade precisa calar quem a representa. A sociedade daquela era não apenas ignorava Deus, mas tentava silenciar quem o lembrava. Noé, em silêncio, respondia a tudo com um martelo. O som da obediência ecoava mais alto que as gargalhadas da incredulidade. Há uma cena que se repete na história da humanidade. O riso antes da tragédia. O mesmo som que encheu as praças antes do dilúvio ecoou em Sodoma antes do fogo, em Jerusalém antes da invasão, e continua a ecoar sempre que a humanidade brinca com o sagrado. O riso do homem é sempre mais alto antes do silêncio de Deus. Mesmo assim, Noé não amaldiçoava ninguém. Seu coração não estava cheio de ódio, mas de tristeza. Ele sabia que a paciência divina tinha prazo. Cada viga erguida era também uma oportunidade de arrependimento para os que zombavam. A arca não era apenas refúgio para os animais, mas uma última chance para a humanidade. E, ironicamente, quanto mais ela ficava pronta, mais distante o povo ficava de Deus. Noé pregava com atos, e sua vida era o sermão. A arca estava quase terminada, mas o povo não percebia que ela não era apenas uma construção. Era uma contagem regressiva. Quando o último pedaço de madeira foi colocado e o betume endureceu, o destino do mundo já estava selado. A zombaria cessaria em breve, mas o preço do riso seria cobrado em lágrimas, e foi então que o tempo começou a mudar. O vento ficou diferente, os animais começaram a se mover em direções estranhas. O céu assumiu uma tonalidade que ninguém jamais havia visto. Algo no ar anunciava que o que antes era motivo de piada estava prestes a se tornar uma prova. A arca estava pronta. 3 andares completos, compartimentos selados, cada junta coberta por betume, cada parede firme sob o peso do propósito. O trabalho de anos terminava diante dos olhos de Noé. Aquela estrutura imensa, erguida sob zombarias e lágrimas, agora se impunha como um monumento entre o céu e a terra. Era o fim da obediência e o início do destino. Nada mais restava construir. Agora, o próximo movimento seria de Deus. Os dias que antecederam o dilúvio foram estranhamente silenciosos. O vento soprava mais frio, o ar parecia pesado. As aves mudaram seus percursos, os animais se mostravam inquietos. A natureza começava a reagir a algo invisível. E então, algo extraordinário aconteceu. Os animais começaram a vir. Não guiados por gritos ou varas, mas por instinto. Era como se uma voz inaudível os chamasse. Pares de criaturas surgiam de todos os lados, grandes e pequenas, ferozes e dóceis, rastejantes e aladas, movendo-se em perfeita ordem. As pessoas assistiam atônitas. O que antes era motivo de riso se tornava inquietação. Ver leões caminhando ao lado de cervos, aves descendo dos céus e serpentes atravessando os campos sem atacar, tudo isso era impossível de ignorar. Alguns se aproximaram tentando entender. Outros recuaram, assustados. Mas ninguém acreditava por completo. Era apenas coincidência, diziam. O coração humano é especialista em racionalizar o divino. Noé observava em silêncio. Ele não comandava nada, apenas testemunhava. Era Deus quem organizava o movimento da vida. Cada animal encontrava seu lugar dentro da arca, cada espaço preenchido conforme havia sido preparado. Quando o último entrou, Noé soube. O tempo da graça estava chegando ao fim. Então veio o comando final.
"Entra na arca, tu e toda a tua casa." Foram as palavras mais solenes que já haviam sido pronunciadas. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras atravessaram a grande porta. Do lado de fora, a multidão ainda se amontoava, confusa entre o medo e o orgulho. Alguns riam, outros gritavam, muitos apenas observavam. Aquele homem que chamaram de louco agora se recolhia para dentro daquilo que o salvaria. E foi nesse instante que o céu e a terra testemunharam um ato que nenhuma mão humana poderia reproduzir. A Bíblia diz: "E o Senhor fechou a porta." Não foi Noé, não foram seus filhos, foi o próprio Deus. O som daquele fechamento ecoou como um julgamento. O estrondo da madeira se encaixando marcou o fim de uma era. De um lado, o mundo, do outro, a promessa. Entre os dois, uma porta selada pela vontade divina. Nenhum homem poderia abri-la, nenhuma súplica tardia a forçaria. Era o símbolo da fronteira entre a misericórdia e o juízo. O silêncio que se seguiu foi denso, quase sagrado. Dentro da arca, a respiração dos animais e o som da madeira rangendo compunham uma sinfonia de expectativa. Do lado de fora, as vozes começaram a se dispersar. Talvez achassem que tudo terminaria ali, que Noé morreria trancado em sua própria loucura. Mas as nuvens, que até então eram leves e distantes, começaram a se reunir no horizonte. Uma tonalidade cinza profunda tomou o céu. O ar cheirava a ferro e o vento mudou de direção. O que nunca havia acontecido estava prestes a acontecer. Para Noé, aquele momento foi o ápice da fé. Não havia mais nada a fazer, apenas esperar. A porta selada não representava o fim de sua liberdade, mas o início de sua proteção. O mundo inteiro do lado de fora ainda ria, mas o juízo já havia começado, silencioso, invisível, inevitável. Dentro da arca, o homem descansava na confiança. Do lado de fora, a humanidade se apoiava em sua própria negação. O ato de Deus fechar a porta é, teologicamente, um dos gestos mais profundos da história. Ele simboliza a separação entre quem acredita e quem adia a fé. É o limite da misericórdia. Deus havia dado tempo, paciência, sinais, mas agora a decisão estava selada. A arca, que por tanto tempo fora sinal de advertência, se tornava agora refúgio. A porta, que por anos esteve aberta, agora era barreira. O som do primeiro trovão quebrou o silêncio como um aviso tardio. O chão tremeu levemente. Dentro da arca, os olhos se voltaram para o teto. Um segundo trovão veio, mais próximo. E então, o som das primeiras gotas. Não era neblina, não era orvalho. Era chuva, algo que o mundo nunca havia presenciado. Noé compreendeu. A promessa estava se cumprindo. Do lado de fora, o povo olhava para o céu com espanto. As gotas se tornaram torrentes, os rios transbordaram, a terra começou a ceder. O que era incredulidade transformou-se em desespero. Mas a porta estava selada, e ninguém além de Deus poderia abri-la. Enquanto a tempestade crescia, a arca permanecia firme. A madeira estalava, as águas batiam com força, mas o que fora construído pela obediência estava agora sustentado pela graça. Dentro dela havia luz, calma e esperança. Do lado de fora, caos, medo e gritos. O contraste entre o que crê e o que duvida nunca havia sido tão visível. O mundo antigo estava chegando ao seu fim, e a arca se tornava o centro do novo começo. A chuva continuava a cair. O som das águas crescia como um rugido. O dilúvio começava. A porta estava fechada. E o que Deus selou, nenhum homem jamais poderia romper. A chuva começou como um sussurro. Gotas espaçadas, quase tímidas, escorriam pela madeira escura da arca e desapareciam no solo. Por um breve instante, parecia apenas uma tempestade comum. Mas então, o céu se abriu. O som das águas se transformou em trovão. Torrentes caíam com uma fúria nunca vista, e a terra, incapaz de absorver tanta água, começou a ceder. Fontes subterrâneas irromperam do abismo, jorrando em direção ao céu. A criação inteira parecia em convulsão. O juízo havia começado.
Dentro da arca, Noé sentia cada vibração. O chão tremia, as paredes rangiam, o ar vibrava com o rugido das águas. O som era ensurdecedor, mas em meio à fúria havia paz. Ele sabia que estava protegido. O mesmo Deus que ordenou a construção agora sustentava o abrigo. Do lado de fora, a paisagem que antes era fértil e viva se transformava em caos. As colinas desapareciam, as árvores eram arrancadas pelas raízes, os rios se uniam em um só corpo colossal de destruição. A arca começou a se mover. Lenta no início, depois flutuando com força sobre as águas que subiam sem cessar. Foi a primeira vez que o ser humano se desprendeu completamente da terra. O som do mundo desaparecendo ficou distante, substituído pelo balanço suave do casco sobre as ondas. Era como se o planeta tivesse voltado ao seu estado primordial, um vasto oceano cobrindo tudo. O dilúvio não foi apenas um desastre natural, foi uma reinicialização moral e espiritual. Aquele mar sem fim era o reflexo da purificação divina. Cada gota era um grão de justiça. O Criador não estava apenas destruindo, estava limpando, renovando, restaurando a ordem que o homem havia corrompido. E enquanto o caos reinava do lado de fora, dentro da arca, a vida se preservava em silêncio. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. A arca se elevava cada vez mais, até as montanhas mais altas desapareceram sob as águas. O mundo antigo havia deixado de existir. As cidades, os templos, as vozes, tudo havia sido engolido pelo juízo. O silêncio que veio depois da última gota foi quase insuportável. Era o som do fim. Noé observava o horizonte através da pequena janela superior. Nada além de água. O sol e a lua pareciam desaparecer em meio à névoa. O tempo perdeu o sentido. A arca se tornou o centro do universo, o último ponto de vida em um mundo afogado. Ainda assim, mesmo cercado pela morte, Noé continuava orando. Ele não sabia quanto tempo duraria, mas sabia que o mesmo Deus que o fez entrar também o faria sair. A arca, então, se tornou mais do que abrigo. Era o ventre de uma nova criação. Dentro dela, as espécies respiravam, descansavam e esperavam. Era como se o planeta inteiro estivesse sendo gestado novamente, protegido nas entranhas da obediência humana. A destruição do mundo antigo preparava o nascimento de um novo. O caos era o prelúdio da restauração. Em termos simbólicos, o dilúvio é o encontro entre justiça e misericórdia. A água que destrói é a mesma que purifica. Ela apaga o passado, mas abre espaço para o futuro. Assim como o corpo precisa da dor para curar, o mundo precisava do dilúvio para recomeçar. E Deus, ao mesmo tempo em que julga, também salva. Essa é a dualidade divina. O poder que pune é o mesmo que preserva. Dentro da arca, o tempo passava devagar. Havia dias em que a chuva parecia distante e outros em que o som das águas batendo na madeira fazia tremer o coração. Noé e sua família viviam pela fé, sustentados pelo silêncio. Não sabiam quanto tempo restava, mas cada manhã era um lembrete de que ainda estavam vivos. Isso bastava. A cada novo amanhecer, a confiança crescia. A arca não afundava, não cedia, não rachava. Era a prova viva de que quando Deus projeta algo, nada o destrói. O dilúvio continuou por 150 dias. Cemitérios de árvores cobriam o fundo das águas. Os ventos varriam a superfície e o mundo parecia suspenso entre a morte e a promessa. E então, o mesmo Deus que abriu as comportas do céu ordenou que elas se fechassem. O som da chuva cessou. O vento soprou novamente e as águas começaram a recuar. O juízo havia cumprido seu propósito. Lentamente, o nível das águas baixava. As montanhas começaram a reaparecer, as correntes se dissipavam e o equilíbrio retornava. Depois de meses à deriva, a arca finalmente repousou. A Bíblia diz que ela pousou sobre os montes de Ararat. Era o sinal de que o pior havia passado. O mundo antigo estava morto, mas a esperança havia sobrevivido. Noé abriu a pequena janela. O ar entrou com força
trazendo o cheiro da terra úmida, o perfume da criação recomeçando. Ele soltou um corvo, depois uma pomba. O corvo não voltou, mas a pomba sim, trazendo em seu bico uma folha de oliveira. Era o símbolo da paz restaurada, o lembrete de que a vida havia voltado a florescer. Pela primeira vez em muito tempo, o homem sorriu. O dilúvio não foi apenas o fim do mundo antigo, foi o nascimento de um novo tipo de fé. Noé aprendeu que confiar em Deus não significa escapar da tempestade, mas atravessá-la protegido. A arca não impediu o dilúvio, mas garantiu a sobrevivência. E assim é com a fé. Ela não elimina o caos, mas o torna suportável. Do lado de fora, o sol voltou a brilhar. As águas se recolheram, os montes se revelaram e a arca descansava como um monumento entre o juízo e a graça. O mundo havia sido lavado, purificado e agora esperava por um novo começo. Depois que as comportas do céu se fecharam e as águas cessaram de cair, o mundo mergulhou em um silêncio profundo. Nenhum pássaro cantava, nenhum vento sussurrava. Era como se a terra estivesse suspensa entre o fim e o começo. A arca, agora flutuando sobre um oceano sem fronteiras, tornara-se o último ponto de vida no planeta. Lá dentro, Noé e sua família viviam cercados por sons diferentes. O respirar dos animais, o ranger das tábuas, o bater ritmado das ondas. Mas do lado de fora, apenas o silêncio. O silêncio mais denso que o mundo já conheceu. Esse silêncio não era vazio. Era o eco da espera. Durante 150 dias, a arca permaneceu à deriva, sem direção, sem destino, sustentada apenas por uma promessa. Deus não falava. Nenhuma nova ordem, nenhuma explicação. Apenas a lembrança da última palavra. Entra na arca. Para muitos, o silêncio seria sinal de abandono. Para Noé, era apenas mais uma forma de Deus falar. Porque há momentos em que o Criador ensina não através da voz, mas da ausência dela. A espera dentro da arca foi tão desafiadora quanto a construção. O corpo estava seguro, mas a mente precisava resistir. Dias se transformavam em semanas, e o tempo perdia o sentido. Não havia calendário, nem horizonte, nem notícias. Apenas escuridão e confiança. Essa é a parte da fé que poucos compreendem. Crer quando não há resposta. Esperar quando não há sinal. A obediência havia trazido Noé até ali, mas agora era a paciência que o sustentava. Do ponto de vista humano, era fácil duvidar. As águas pareciam eternas. O som das ondas batendo na madeira era o mesmo todos os dias. Os animais inquietos se moviam, e o ar, preso, tornava-se pesado. Em noites de tormenta, a arca balançava com violência, e o medo tentava se infiltrar como a umidade pelas frestas. Havia orações ditas em sussurros, lágrimas silenciosas, cansaço acumulado. Mas também havia fé. A fé que não precisa de prova, apenas de presença. Noé não pedia que Deus falasse, pedia apenas que ele continuasse sustentando. O silêncio, em vez de feri-lo, o fortalecia. Cada dia sem resposta era mais um dia de confiança. É assim que a fé amadurece, quando o coração aprende a descansar na promessa, mesmo quando o céu está calado. O homem que um dia construiu com as mãos, agora aprendia a construir com a alma. A arca se tornara uma escola invisível. Dentro dela, Noé aprendia o que todo servo precisa aprender: a diferença entre controle e confiança. Ele já não podia fazer nada. Não podia remar. Não podia mudar o rumo. Não podia acelerar o tempo. Tudo dependia de Deus. A espera é o deserto dos obedientes. É o lugar onde a fé deixa de ser sentimento e se torna estrutura. Cada amanhecer era igual, mas carregava um novo significado. O mesmo sol, a mesma arca, a mesma água, mas um novo nível de entrega. A paciência se transformava em culto. E enquanto o mundo antigo descansava sob as águas, o novo mundo era gestado no ventre da arca. Era o tempo da germinação. Um tempo invisível, silencioso, mas essencial. Noé observava o rosto dos filhos, as mãos da esposa, o movimento das criaturas. Em cada um deles
Via o reflexo da promessa viva. Deus não havia esquecido. O Criador apenas esperava o momento certo de revelar o próximo passo. O silêncio de Deus nunca é ausência, é preparo. O mesmo Deus que fala é o Deus que molda no silêncio. E assim, os dias se arrastavam em um ritmo quase hipnótico. As águas ainda cobriam os montes, e a arca continuava a flutuar. Lá fora, o mundo dormia sob o peso do juízo. Lá dentro, o tempo amadurecia sob o peso da graça. O que parecia inércia era, na verdade, transição. O que parecia demora era o intervalo entre o juízo e o recomeço. E então, depois de longos meses, algo começou a mudar. O som das ondas tornou-se mais suave, o balanço da arca diminuiu. Havia algo diferente no ar, uma sensação quase imperceptível de estabilidade. Foi nesse instante que a Bíblia diz: "E lembrou-se Deus de Noé, não porque o tivesse esquecido, mas porque o tempo do silêncio havia cumprido o seu papel. O vento soprou, um vento novo, firme, contínuo, e as águas começaram a recuar. Lentamente, as correntes se dispersavam, as montanhas voltavam a se mostrar. O nível das águas baixava como quem se curva diante da vontade de Deus. A terra começava a respirar novamente, e a arca, após meses de deriva, começou a se mover com propósito. Quando finalmente repousou sobre os montes de Ararat, Noé compreendeu o valor do silêncio. O Deus que não falou por 150 dias, agora respondia com um gesto. A espera havia terminado. A promessa permanecia. A fé, mais uma vez, havia vencido o tempo. Depois que as comportas do céu se fecharam e as águas cessaram de cair, o mundo mergulhou em um silêncio profundo. Nenhum pássaro cantava, nenhum vento sussurrava. Era como se a terra estivesse suspensa entre o fim e o começo. A arca, agora flutuando sobre um oceano sem fronteiras, tornara-se o último ponto de vida no planeta. Lá dentro, Noé e sua família viviam cercados por sons diferentes. O respirar dos animais, o ranger das tábuas, o bater ritmado das ondas. Mas do lado de fora, apenas o silêncio. O silêncio mais denso que o mundo já conheceu. Esse silêncio não era vazio, era o eco da espera. Durante 150 dias, a arca permaneceu à deriva, sem direção, sem destino, sustentada apenas por uma promessa. Deus não falava. Nenhuma nova ordem, nenhuma explicação. Apenas a lembrança da última palavra: entra na arca. Para muitos, o silêncio seria sinal de abandono. Para Noé, era apenas mais uma forma de Deus falar. Porque há momentos em que o Criador ensina não através da voz, mas da ausência dela. A espera dentro da arca foi tão desafiadora quanto a construção. O corpo estava seguro, mas a mente precisava resistir. Dias se transformavam em semanas, e o tempo perdia o sentido. Não havia calendário, nem horizonte, nem notícias. Apenas escuridão e confiança. Essa é a parte da fé que poucos compreendem. Crer quando não há resposta, esperar quando não há sinal. A obediência havia trazido Noé até ali, mas agora era a paciência que o sustentava. Do ponto de vista humano era fácil duvidar. As águas pareciam eternas. O som das ondas batendo na madeira era o mesmo todos os dias. Os animais inquietos se moviam e o ar, preso, tornava-se pesado. Em noites de tormenta, a arca balançava com violência, e o medo tentava se infiltrar como a umidade pelas frestas. Havia orações ditas em sussurros, lágrimas silenciosas, cansaço acumulado. Mas também havia fé. A fé que não precisa de prova, apenas de presença. Noé não pedia que Deus falasse, pedia apenas que ele continuasse sustentando. O silêncio, em vez de feri-lo, o fortalecia. Cada dia sem resposta era mais um dia de confiança. É assim que a fé amadurece. Quando o coração aprende a descansar na promessa, mesmo quando o céu está calado. O homem que um dia construiu com as mãos, agora aprendia a construir com a alma. A arca se tornara uma escola invisível. Dentro dela, Noé aprendia o que todo servo precisa aprender: a diferença entre controle e confiança. Ele já não podia fazer nada, não podia remar, não podia mudar o rumo,
não podia acelerar o tempo. Tudo dependia de Deus. A espera é o deserto dos obedientes. É o lugar onde a fé deixa de ser sentimento e se torna estrutura. Cada amanhecer era igual, mas carregava um novo significado. O mesmo sol, a mesma arca, a mesma água, mas um novo nível de entrega. A paciência se transformava em culto, e enquanto o mundo antigo descansava sob as águas, o novo mundo era gestado no ventre da arca. Era o tempo da germinação. Um tempo invisível, silencioso, mas essencial. Noé observava o rosto dos filhos, as mãos da esposa, o movimento das criaturas. Em cada um deles, via o reflexo da promessa viva. Deus não havia esquecido. O Criador apenas esperava o momento certo de revelar o próximo passo. O silêncio de Deus nunca é ausência, é preparo. O mesmo Deus que fala é o Deus que molda no silêncio. E assim, os dias se arrastavam em um ritmo quase hipnótico. As águas ainda cobriam os montes e a arca continuava a flutuar. Lá fora, o mundo dormia sob o peso do juízo. Lá dentro, o tempo amadurecia sob o peso da graça. O que parecia inércia era, na verdade, transição. O que parecia demora era o intervalo entre o juízo e o recomeço. E então, depois de longos meses, algo começou a mudar. O som das ondas tornou-se mais suave. O balanço da arca diminuiu. Havia algo diferente no ar, uma sensação quase imperceptível de estabilidade. Foi nesse instante que a Bíblia diz: "E lembrou-se Deus de Noé." Não porque o tivesse esquecido, mas porque o tempo do silêncio havia cumprido o seu papel. O vento soprou, um vento novo, firme, contínuo, e as águas começaram a recuar. Lentamente as correntes se dispersavam, as montanhas voltavam a se mostrar. O nível das águas baixava, como quem se curva diante da vontade de Deus. A terra começava a respirar novamente. E a arca, após meses de deriva, começou a se mover com propósito. Quando finalmente repousou sobre os montes de Ararat, Noé compreendeu o valor do silêncio. O Deus que não falou por 150 dias, agora respondia com um gesto. A espera havia terminado. A promessa permanecia. A fé mais uma vez havia vencido o tempo. A arca repousa. O arco-íris desaparece lentamente no horizonte e o silêncio volta a envolver a terra. Mas dessa vez, não é o silêncio do medo, é o silêncio da paz. O dilúvio terminou, mas a verdadeira mensagem dele continua viva em cada geração. A história de Noé não é apenas sobre madeira, medidas e animais. É sobre fé em meio à incredulidade, obediência em meio ao caos e coragem diante do invisível. A arca não era apenas um barco. Era um espelho da alma humana, uma metáfora de tudo o que Deus pede quando quer recomeçar algo novo dentro de nós. Noé construiu com as mãos o que muitos de nós somos chamados a construir com o coração. Ele ergueu uma estrutura física. Nós somos convidados a erguer estruturas espirituais. Cada viga representava fé, cada martelada, perseverança, cada gota de suor, entrega. O mesmo Deus que pediu a Noé uma arca de madeira hoje, pede a nós uma arca interior, feita de confiança, pureza e esperança. Vivemos em um mundo diferente, mas o mesmo em essência. As vozes que zombavam de Noé ainda ecoam em nossa época. São as vozes que dizem: não vale a pena, é impossível, não vai dar certo. E assim como naquele tempo, muitos continuam construindo suas vidas sem fundamento, ignorando os sinais de que algo maior está prestes a acontecer. Mas há aqueles que, em meio ao barulho da incredulidade, ainda ouvem a voz de Deus em silêncio. Esses são os que erguem sua arca, não de madeira, mas de fé. Construir uma arca hoje significa proteger o que é sagrado. Significa preservar a paz quando o mundo escolhe o conflito. Manter a fé quando tudo parece ruir. Acreditar na promessa quando o horizonte se fecha em nuvens. A arca é o refúgio que cada um precisa edificar dentro de si para sobreviver às tempestades invisíveis, as da mente, as do coração, as da alma. Porque o dilúvio de hoje não é feito de água, é feito de ruído, pressa e descrença. E quem não tiver um abrigo espiritual será levado pela corrente.
A fé de Noé nos ensina que não existe obediência sem risco e não há recomeço sem entrega. Ele acreditou no que não via, trabalhou pelo que não entendia e esperou pelo que nunca havia acontecido. E é exatamente assim que Deus continua agindo, pedindo que construamos algo quando o céu ainda está limpo. É nesse momento, antes da tempestade, que a verdadeira fé se revela. A arca dentro de nós é a consciência de que a promessa ainda vale. É a lembrança de que cada dificuldade pode ser um chamado para algo maior. É o abrigo da alma contra o desespero, a dúvida e a escuridão. Quando o mundo parece desabar, quando as águas da vida ameaçam engolir tudo, é essa arca interior que nos mantém de pé. E como Noé, descobrimos que Deus nunca nos abandona no meio do mar. Ele fecha a porta, mas também acalma as águas. Há algo profundamente simbólico na imagem da arca flutuando sobre o dilúvio. Ela não luta contra as águas, não tenta vencê-las, apenas permanece. Essa é a lição mais profunda. Fé não é resistir à tempestade, é atravessá-la confiando. A madeira pode ranger, o vento pode soprar, mas quem está dentro da vontade de Deus nunca naufraga. Quando as águas baixam, a vida recomeça. E quando as tempestades da alma cessam, a fé renasce. O arco-íris, então, não aparece apenas no céu, aparece dentro do coração. Ele é o lembrete silencioso de que a esperança sempre vence. A história da arca termina com o recomeço da humanidade, mas espiritualmente, ela continua todos os dias, em cada pessoa que decide não desistir, não se corromper, não abandonar sua fé. Em cada um que, como Noé, escolhe construir mesmo sendo ridicularizado. Em cada alma que, mesmo sozinha, segue obedecendo à voz que o mundo não ouve. Noé foi o primeiro a provar que a fé pode mudar o curso da história. Mas cada geração é chamada a provar o mesmo. O dilúvio muda de forma, mas o chamado é o mesmo. Constrói tua arca. Constrói enquanto ainda há tempo. Constrói mesmo quando ninguém entende. Constrói porque o que está por vir não é para destruir, é para purificar. E quando a chuva cair, e ela sempre cai, que a tua fé seja o teu abrigo. Que tua esperança seja tua madeira, tua confiança, o betume que sela as frestas. Porque no fim, a arca não é apenas um relato antigo, é uma profecia viva. E toda vez que o mundo parece afundar, Deus sussurra aos corações que o escutam. Constrói, eu cuidarei do resto.